Gente, tudo bem? Tudo bom? Aqui, presidente. Pode levantar você. Posta a cadeira na mesa. Isso. Coxa na mesa? Isso. Deixa eu tirar ela. Melhor? Deixa eu tirar ela. Tira do meio. As camisas estão com você. Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. E mais ainda, com os nossos dois atletas. Como vocês sabem, né? O Arthur e o Richard já estão conosco já há algumas semanas. Mas como estávamos focados na nossa final do Paulista, então deixamos para fazer essa apresentação formal, não é? Após o fim do campeonato. Eu queria dar boas-vindas ao Arthur, que retornou à sua casa, e ao Richard. E, meninos, contem sempre com a presidente e com todos os nossos profissionais para que vocês possam desenvolver cada vez mais o talento brilhante de vocês. Que vocês estão aqui por causa disso, que vocês são brilhantes e eu tenho certeza que vocês vão ajudar demais, não é? O nosso elenco, o nosso querido Palmeiras, para que possamos conquistar cada vez mais títulos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Pode dar para ele, Zé. Fazer as fotos. Um joinha. Os três agora. Isso. Sentado com os três. Esse microfone lá. Qual que eu falo? O que é que eu falei? Aqui mesmo. É com esse aqui, né? Sim. Tá bom. Tá ligado. Pessoal, 10 minutos da presidente, aberto para perguntas, quem quiser. Tá? Depois ela vai precisar sair para ter mais compromissos, tá? Vamos começar? Boa tarde, Fernando Ritt, Xenin Campo. Rios, eu queria te perguntar o seguinte. Olha só, Perdão. Só para a gente, vamos organizar, tá? Eu vim aqui apresentar os dois atletas. Normalmente, a apresentação eu não falo, mas eu acho que eu vou começar a falar, que eu acho que é uma deferência aos profissionais, entende? Então, eu vou ficar com vocês aqui 10, 15 minutinhos. Então, eu respondo primeiro, aí depois eu levanto e deixo os atletas à disposição de vocês, ok? Tudo bem, Leila? Vinícius Tudo bem. Nicoletti, da ESPN. Os dois reforços, você falava até no final do ano passado que seriam reforços pontuais. Então, já projetando aí o restante da temporada, se o Palmeiras está aberto, até o Abel falou que não interessa aqui o Luan do São Paulo aqui do lado, mas se o Palmeiras segue de olho naquele volante de contenção que não veio nessa janela de transferência, o Richard para o meio campo, mas não é com aquela característica que o Palmeiras perdeu com a saída do Danilo. Continua Olha, de olho? Sim, o Palmeiras sempre está de olho no mercado, sempre, não é? Mas, por enquanto, nós não estamos com pressa, ansiosos para nenhuma outra contratação. Mas o Palmeiras sempre está de olho no mercado para fortalecermos cada vez mais o nosso elenco. Mas, por mim, pela presidente, não é, o nosso elenco está fechado.
Mas eu costumo dizer que as contratações do Palmeiras são feitas por solicitação do nosso treinador, diretor de futebol e com meu aval. São essas 3 pessoas. Sem o aval de uma dessas 3, nada é feito. Então, se houver alguma solicitação do nosso treinador, do nosso diretor de futebol, vamos analisar. Tudo bem, Leila? Boa tarde. Aqui, Oi. a gente tem acompanhado algumas informações da questão da Libra, né? E tem percebido que alguns times estão querendo, né, puxar um pouco mais para o lado de cada um, e você tem sido uma pessoa que tem batido bastante na tecla de uma coisa mais igual para todo mundo. Eu queria saber se você tem respaldo, quais são os clubes que estão respaldados junto com você e com o Palmeiras nessa luta para tentar ser uma coisa mais justa. Olha, eu acho que o respaldo que o Palmeiras tem é o respaldo de todos os clubes que querem, né, o melhor para o futebol. Eu sempre luto por um futebol mais igualitário, pelo produto. Não adianta o Palmeiras estar muito bem ou outro clube estar muito bem, que o Palmeiras não joga sozinho. Então, é isso que me irrita, sabe? Me irrita muito. Que eu acho que isso já deveria ter sido resolvido, entende? Todos os clubes precisam de investimento, que sem investimento você não faz um futebol de ponta, não é? Eu sou convidada para várias reuniões da Libra, são reuniões, pessoal, extremamente cansativas. Ficamos 3, 4 horas conversando para não se decidir absolutamente nada. Eu sou uma mulher extremamente objetiva. Não é? Quando eu sento, eu quero resolver. E todos sabem o que é melhor. E o que eu sinto demais é a questão da vaidade, que eu não tenho nenhuma. A minha vaidade é lutar por um futebol melhor, lutar para que o Palmeiras e outros clubes estejam bem, para que gere mais investimentos, receitas, para que a gente possa investir nos times. Então, me irrita profundamente quando determinados clubes, não é, em uma soberba absurda, entende? Só pensam no próprio clube, né? Não entendendo que ninguém joga sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. Haja vista os resultados que a gente tem assistido por aí, não é? Clubes com investimentos muito menores, não é? E conseguindo êxito contra clubes com investimentos enormes. Então, todos, um precisa do outro. Então, isso me irrita profundamente. Inclusive, saiu uma matéria aí recente, não é? Numa discussão que eu tive, não foi discussão, que eu respeito, eu sou uma mulher que eu respeito todos os clubes, não é? Eu vim para o Palmeiras, eu me tornei presidente do Palmeiras, foi para fazer meu clube vencedor e para tentar melhorar o nosso futebol. É isso que eu luto sempre. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é, que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende? E que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? Ai, gente, futebol é entretenimento. Sabe? Eu não aguentei, sabe? O que eu estou falando? Dos dois. Não, mas a soberba não é do Fluminense. Não é. Sabe? Não é. O Marcelo é do Fluminense. Entende? Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Entende? Mas, olha, eu não vou admitir, eu sou presidente do Palmeiras, desse clube gigante, mas jamais o Palmeiras deixou de ser humilde, não é? Pelo menos na minha gestão e na gestão do Maurício Gagliotti, nós sempre lutamos pelo que é melhor para o futebol, entende? Nós sempre estivemos ao lado de todos os clubes que lutam com esse mesmo ideal,
mas eu não vou deixar em hipótese nenhuma, que um clube comande, entendeu, o que seria melhor para a nossa liga, para o que seria melhor para o futebol. O que eu fico mais impressionada é que o que eu penso, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos clubes também pensam, não é? Mas precisa de uma mulher bater na mesa e falar, gente, para, entende? A gente tem que lutar pelo que é melhor para o futebol. Eu não posso permitir que um clube, não é, determine as regras. Eu não vou permitir esse tipo de coisa, em hipótese nenhuma. Não vou permitir. Como presidente do Palmeiras e como uma pessoa que quer o melhor para o futebol. Que o futebol, estando melhor, com mais investimento, é melhor para todos nós, é melhor para os clubes, é melhor para vocês, profissionais que vivem, não é, do esporte, do futebol, e é por isso que eu vou lutar sempre. Você veja, precisou chegar uma mulher num clube de futebol para falar o que está na cara de todo mundo e que ninguém fala, poxa, entende? É isso que eu acho, e eu vou até utilizar essa coletiva para que abrir os olhos dos outros clubes. Se pensam que nem eu, poxa, vamos dar as mãos, parar de discussão, reuniões de 3, 4 horas, e vamos resolver isso. O futebol precisa de investimento. Presidente, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes, aqui no centro. Boa tarde. Presidente, a sensação é de um desabafo. É um desabafo. Feito agora. E a gente entende e percebe que há uma soberba de um clube. Sim. O que eu vou pedir é um panorama um pouco mais amplo, se possível. A soberba desse único clube é o único empecilho hoje para que essas reuniões andem, caminhem? Não, eu não acho. Isso eu até falei isso ontem. Não acho. O Flamengo, ele não está. Vou dar o nome ao clube, tá? Eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entende? Sabe, como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Se esse clube, se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia, não é, e vá jogar, como eu te falei, na Europa. Entende? Não aqui, não pode, isso não pode ocorrer. Entende? Então eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se posicionem mesmo, não tenham medo de falar. Por quê? Sabe, não tem que ter medo, receio. Se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente. Mas eu não acredito, não é, que o Flamengo seja empecilho. Por quê? Porque ele não pode. Não pode. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes. Entende? Não é mais forte que o futebol brasileiro. É só haver mais união entre os clubes, entende? E que eu tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade, fora, não é? O Flamengo pense da mesma forma que eu. E eu estou ficando irritada, porque eu acho que está demorando demais a conclusão, não é, dessa liga. Entende? A gente tem que deixar a vaidade de lado e buscar o que é melhor para o produto. Sabe? Então, essa é a linha do Palmeiras, essa é a linha que eu vou tomar. Entende? Porque se não for para melhorar o futebol, que fique como está. Leila, aqui, à sua direita. Tudo bem? Boa tarde. Na semana que vem, o Palmeiras tem o Cerro Porteño pela frente no Morumbi e tem a possibilidade, depois de tanto tempo, colocar mais de 50, 60 mil torcedores no Morumbi em um jogo de Copa Libertadores. Por ser um estádio que já tem uma capacidade maior, o Palmeiras pode fazer alguma alteração na política de preços ou deve manter o que já é feito no Allianz Parque? Qual que é a ideia de vocês pensando nessa possibilidade de encher a Casa do São Paulo, que vocês vão utilizar mais uma vez nesse reencontro lá em Copa Libertadores? Obrigado. Olha, a precificação dos ingressos, né, para os jogos do Palmeiras depende muito de cada jogo. O Palmeiras, ele precisa arrecadar, isso que o torcedor precisa pensar, tá? Que o torcedor me cobra muito contratações, me cobra muito novos reforços, e tudo isso você se faz com dinheiro, com investimento. A gente mantém o nosso elenco extremamente competitivo e forte, porque o Palmeiras paga em dia os seus compromissos, paga em dia os seus profissionais, e vamos continuar assim. Entende? Então, uma das fontes de renda do Palmeiras muito importante é o sócio-torcedor. Aliás, eu quero agradecer que tem a presença aqui, não é, de alguns sócios-torcedores. Vocês são extremamente importantes para o Palmeiras. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E também a venda de ingressos, não é, para os torcedores que não são sócios-torcedores.
o Palmeiras precisa arrecadar. Independentemente do valor do ingresso, você pode ter certeza que nós temos torcedores de todas as classes, entende? E de todas as com qualquer tipo de potencial, não é, de investimento. Então, um jogo que não for um jogo decisivo, um jogo tão relevante, a gente faz um valor mais acessível para aqueles que não possam estar, não é, em partidas decisivas. Em jogos mais... Aliás, é complicado falar relevante, que para mim todos os jogos do Palmeiras são relevantes. Jogos decisivos, não é? A gente precisa cobrar um valor superior para que a nossa renda seja melhor, para que a gente possa arcar com todo esse investimento que a gente faz aqui na academia de futebol e com os nossos atletas. Então, esses valores são estudados por mim e por toda a nossa equipe, entende? Porque quanto mais o Palmeiras arrecadar, melhor para o nosso time. O nosso torcedor não quer um time vencedor? Time vencedor é aquele que possui investimento. E nem sempre, às vezes, né, quem investe mais ganha sempre. É óbvio que nós não vamos ganhar sempre. Mas estaremos sempre disputando na parte de cima. E é importante esse investimento que o torcedor faz ao comprar seu ingresso, ao se tornar sócio-torcedor. Boa tarde, presidente. Edgar Alencar, aqui da TV Globo. Presidente, pude acompanhar várias dessas longuíssimas reuniões, né, do lado de fora, claro, e a senhora sempre se colocou, da primeira até a última, dando entrevistas, numa posição de liderança, de porta-voz, sempre muito esclarecedora, como agora. Então, muito claro e objetivamente, como a senhora gosta. A senhora usou palavras como soberba, vaidade, irritação. Obviamente, estamos atribuindo ao Flamengo, ao presidente Landim. Para quem está assistindo, para a gente entender, o que é essa soberba? O que significa na prática esse impasse? Que estamos entendendo que hoje há um impasse diante dessa posição. Não há impasse, não há impasse. É uma irritação da presidente do Palmeiras, tá? Não há impasse. E outra coisa, eu me dou muito bem com o presidente Landim, aliás, eu me dou bem com todos os presidentes, sempre fui tratada com muito respeito. Não é? E sempre os respeitei demais, mas eu preciso me colocar, entende? Sabe? Eu não posso estar vendo um problema e não falar absolutamente nada, como a maioria não fala, não é? São questões, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Que ocorreu quando eu falei, o que saiu na entrevista, quando saiu na matéria, acho que foi do Globo, da Globo.com, foi um fato. Na Libra, determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada, entende? Então, eu sou contra essa unanimidade e eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é. Entende? Então, foi esse ponto. Estou te dando um ponto concreto, tá? E aí, quando nós tentamos votar nessa reunião, o fim dessa unanimidade, tá? Que seja as decisões, não por maioria simples, uma maioria qualificada, mas que seja por maioria, sabe? Para a gente não engessar a Libra, né? E aí, o presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que você é contra? Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou. Entende? Então, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda. Sabe, não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode. Sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Entende? Saia. Simples. A liga segue com 19 clubes. Entende? Mas tem uma parte que é da Forte, né? Eu tenho certeza que eles viriam para cá. Sabe? Então, foi esse ponto. Mas, gente, eu não estou falando sozinha, todos vocês sabem, entendeu? Sabe? A soberba do Flamengo é enorme, sabe? Eles tinham que baixar um pouco a bola, porque não é assim que se faz um futebol saudável, entende? Como nós queremos,
O mundo é de todos, sabe? O futebol é um esporte extremamente agregador e não pode os dirigentes ficarem por causa de vaidade com picuinha boba, sabe? Que isso só prejudica o grande produto que é o futebol. Sou tão brava, não, viu? Só de vez em quando. Eles devem estar assustados. Eu falei, gente, o que é isso? Não, mas com vocês, eu sou fofa, tá bom? Obrigada, viu, gente? Mais uma vez, sócios torcedores, muito obrigada. O Palmeiras agradece demais a vocês. Vocês são extremamente importantes nesse sucesso, nessa máquina que é o Palmeiras. Continuo contando com vocês. Muito obrigada. Olha, se depender da presidente Leila Pereira, pode ter certeza que sim. Tá? Obrigada, viu? Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Pode sentar nessa, aí pode me tirar essa. A água pode beber. Tá ligado aqui? Tá bom? Juntar mais um pouquinho só. Tá desligado? Tá desligado mais? isso aqui. Tá não. O seu tá não, né? Tá não. Aí, agora tá. Fala aí. Tá ligado? Tá. Tá ligado. Tá vendo não? Agora tá. Podemos ir? Pode ir? Tudo bem? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Richard. Primeiro pro Arthur, 3 anos depois de volta ao Palmeiras, muita gente falando, pô, mas vendeu, tá comprando mais caro do que vendeu, e você certamente não é mais o mesmo jogador que saiu aqui do Palmeiras, né? Tá muito mais experiente. Eu queria saber de você exatamente o que você sente que mudou na sua carreira, essa passagem pelo Bragantino, essa volta ao Palmeiras, como é que você pode contribuir. E para o Richard, se você fez ótimas partidas pelo Paulista e uma delas foi contra o Palmeiras. Inegável que aquele jogo, para você, foi realmente o que você acha que chamou mais a atenção, e se lá, ainda em Campinas, começou esse namoro com o Palmeiras. Obrigado. Boa tarde. Estou muito feliz com a minha volta à Sociedade Esportiva Palmeiras. Como tu falou, eu evolui bastante. Saí como, vamos dizer assim, uma promessa, né, do Palmeiras, onde fiz toda a minha formação aqui. E sempre deixei bem claro, quando eu saí, minha gratidão eterna pelo Palmeiras, e segui minha carreira, né, no Red Bull Bragantino, onde eu me consolidei ainda mais no futebol profissional, onde eu consegui chegar na seleção brasileira, um sonho que eu sempre almejei, e me vi ali muito bem, e surgiu a oportunidade de voltar aqui ao Palmeiras, onde com certeza não pensei 2 vezes, onde minha família inteira pode ter certeza que são doentes palmeirenses, e claro, eu também. Então, acho que era o momento de voltar, e hashtag de volta para casa. Boa tarde a todos. Eu acho que além daquele jogo, o jogo contra o Palmeiras foi um plus, né? Para o Palmeiras se interessar mais em mim. Mas o Campeonato Paulista acho que foi um dos melhores campeonatos que eu já fiz na minha carreira. Então, respondendo a pergunta, acho que aquele jogo foi um plus a mais. Boa tarde a todos, boa tarde, Arthur, boa tarde, Richard. Richard, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um jogador jovem. Como é ter a oportunidade de trabalhar hoje no melhor do Brasil, junto com o melhor treinador do Brasil? Como é que é isso para você? Como é que você encara isso? Qual é a dificuldade que você enfrenta na tua carreira numa situação dessa? Boa tarde. Eu acho que, como muitas pessoas sabem, quando você vai para um lugar mais jovem, você tem a oportunidade de aprender mais, de aprender tudo muito mais rápido, mas pegar tudo o mais rápido possível. E eu fico feliz de um clube tão gigante se interessar por mim, por meu trabalho, e vim aqui, como você acabou de falar, estar com um clube tão gigante, com um treinador tão vencedor como é o Abel. Então, para mim, vai ser acho que das minhas passagens mais importantes pelo futebol brasileiro, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Ô Arthur, de algum tempo para cá, esse tipo de convívio não existe mais, né? Os treinos são fechados, é uma tendência.
a tua opinião como jogador, cara, você gostava da presença da imprensa no dia a dia aqui? Era legal, não era legal? Que opinião você tem a respeito disso? Porque eu sinceramente, tava com muita saudade de ter esse contato mais próximo. Boa tarde. Então, nesse período, eu lembro que antes da pandemia, eu atuava aqui no Palmeiras, a gente vinha treinar e ficava lotado ali embaixo, ali eu ficava com meio receio às vezes, né, de, como é que eu tenho que me comportar, que eu tenho que falar, tenho que tomar cuidado de falar alguma coisa. E daí, em seguida, eu fui para o Red Bull Bragantino, onde não é o mesmo contexto, assim, de profissionais, como é aqui, e era menos, mas aí começou a pandemia e ausentou completamente. Sobre a minha opinião, acho que tem seus momentos, né? Acho que, claro, todo convívio, assim, ainda mais se falando aqui no Palmeiras, onde todo mundo tem que estar se cobrando, todo mundo ali no treino, acho que tem algumas coisas que tem que puxar a orelha e às vezes não pode, né, sair ou não sei. Mas acho que tem os seus momentos, acho que sim, acho que às vezes pode retomar, mas também às vezes também tem que deixar um pouquinho de fora aí. Arthur, Richard, boa tarde. Uma para cada um, começando pelo Arthur. Vem uma sequência importante agora para o Palmeiras, embora você não possa jogar pela Copa do Brasil, mas estreia de Campeonato Brasileiro, semana que vem com Copa Libertadores, e no momento onde o Abel Ferreira tem muitos jogadores no departamento médico. 2 deles titulares de forma e de maneira indiscutível, o Veiga e o Rony, e são posições que você pode fazer, tanto pela ponta como também centralizado. Qual já foi a conversa do Abel com você? Se você passou para ele a preferência e qual é a sua, centralizado ou pelas pontas? E talvez essa sequência agora, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, indique de fato que o Abel pensa para você, nesse time do Palmeiras. E para o Richard, você disse há pouco também sobre essa possibilidade de trabalhar com o treinador português. Ele já disse nas entrevistas coletivas que você chega como volante camisa 8, né? Não é uma reposição para o Danilo, que deixou o Palmeiras no fim da temporada passada. Mas justamente pela possibilidade de trabalhar com o Abel, que é um treinador que busca a evolução máxima dos seus atletas, você acha também que dá para evoluir nesse ponto, Richard, no seu aspecto defensivo, para eventualmente, caso necessário, também atuar como um volante mais de marcação? Obrigado. Boa tarde. A gente fica triste, né, pelo acontecimento com o Rony, com o Veiga. A gente sabe que é essencial para a equipe, mas é isso. Futebol, a gente está sujeito a fazer qualquer coisa, se fraturar, enfim. Não tive contato ainda diretamente para falar sobre isso, até porque teve uma decisão aí super importante do Campeonato Paulista. Já teve um jogo de Libertadores muito difícil em La Paz, que todos vocês sabem. Mas a partir do momento que eu entrei aqui, eu vim para ajudar, vim para somar, independente de quem vai jogar, quem não vai jogar, qual a opção dele. Eu tenho que estar no meu melhor momento, fisicamente, psicologicamente, para estar ajudando aí os meus companheiros, a equipe e o Abel. Então, boa tarde. Como eu falei agora, para mim é muito gratificante trabalhar com um treinador português e do nome que é o Abel. Não sei se você assistiu os jogos do Paulista, mas você acabou de falar para melhorar no sistema defensivo. Até onde o Guarani chegou, eu fui um dos jogadores que mais desarmes fez. Então... O Abel colocar você como camisa 8, não questionando a sua... então... Não, eu posso jogar em qualquer posição que o treinador me colocar, né? Eu respeito e admiro a carreira que o Danilo fez, mas aí eu vim para fazer minha carreira, para fazer meus jogos, então se ele me colocar ali de camisa 8, vou dar meu melhor e meu máximo. Aqui, tudo bem? Arthur, Richard, fazer uma para cada também. Arthur, para você, eu queria te perguntar sobre o momento em que você fica sabendo formalmente do interesse, se você pode nos dar aquele detalhe de... Pô, virou verdade, virou proposta, como é que você lidou com esse momento ainda, logicamente, no seu clube, né, ali, esse clube no Bragantino, e o que você pôde fazer ali para voltar a vestir essa camisa que você deixou muito claro o quanto que é importante. Mas para o Richard eu vou perguntar o seguinte, Richard, que eu estou aqui só zapeando uma última postagem sua, reações de torcida do Palmeiras. Você fez só 2 jogos, né? Ó. Titularidade é questão de tempo, jogou demais, vai dar muitas alegrias. Como é que você reage a essas reações, as primeiras da torcida do Palmeiras, você que ainda nem teve tanta chance de jogar assim? Boa tarde. Acho que já no primeiro momento, onde sempre inicia já nas redes sociais, né? A torcida ali tweetando, comentando, e a gente fica, de uma certa forma, a gente fica feliz, né? De ser reconhecido pelo trabalho que a gente está fazendo.
E eu fiz uma história muito bonita no Red Bull Bragantino, onde não pude ser campeão na final da Sul-Americana, que ainda fico bastante magoado, mas faz parte do futebol, um time tem que ganhar, não sai os dois vencedores. Mas, como eu te falei, fiz uma bela história lá, a gente fez bons jogos, fiz bons números, cheguei em final, enfim. E depois do meu conhecimento que eu podia voltar, então eu falei, então é aqui. Eu tive proposta, como você falou, financeiramente muito, muito boa para eu sair pro futebol do Catar, enfim. E eu via que tinha possibilidade de eu voltar ao Palmeiras, então, opa, calma lá, que acho que é por aqui. Eu pensei na minha carreira, onde eu posso crescer muito e eu pretendo demais crescer aqui. Então, quando já já chegou com meus dirigentes falando que eu tinha possibilidade, então já deixei bem claro para os dirigentes do Red Bull, agradeci tudo, e se tivesse alguma coisa, realmente minha decisão seria essa. E estou bastante feliz, acho que eu e minha família, meu Deus do céu, nem se fala, né? Mas a partir do momento que eu entrei aqui, me relembrei a minha fase aqui de base, onde fui muito vitorioso também. E a gente faz aquela lembrança. Então, espero que seja uma nova etapa maravilhosa na minha vida. Bom, boa tarde. Desde que eu cheguei aqui no Palmeiras, eu falei que a família palmeirense me acolheu de uma forma muito importante, muito gratificante para mim. Então, receber esses comentários, não só comentários, mensagens, ligações também, que eu falei desde que eu cheguei, é muito gratificante para mim e eu só entro em campo fazer o meu trabalho. Então, como eu falei agora, eu só entro em campo para fazer o meu melhor, independente da posição que eu jogasse. E é isso, eu sempre quero evoluir e isso que eu vou fazer aqui. Richard, a sua negociação com o Palmeiras demorou umas semanas aí para ser concretizada, né? A torcida estava muito esperançosa nas redes sociais para a sua vinda. Como é que estava a expectativa para estar com o Palmeiras? Cara, nossa, eu quero muito estar pelo Palmeiras. Tava aquela ansiedade, e aí quando acertou, como é que estava a sua expectativa nessas semanas antes do acerto oficial com o Palmeiras? Boa tarde. Eu acho que a negociação demorou essa semana aí, porque o Palmeiras estava disputando uma competição muito importante como é o Paulista, tanto o Palmeiras como o Guarani, mas naquele jogo contra o Palmeiras a gente já sabia que estava fora, então acho que é normal, porque o Palmeiras tinha que estar concentrado na competição, mas também concentrado numa contratação. E referente a como eu estava, acho que estava bem tranquilo, né? Porque eu estava fazendo o meu trabalho ali no clube que eu estava. E acho que tudo vem em consequência, né? Então eu sou muito religioso. Então eu sempre confio em Deus, deixei meu trabalho nas mãos dele. Eu fiz minha parte e agora era a parte dele. Então eu fiquei bem tranquilo. Arthur, bem-vindo de volta, né? Você sai do Palmeiras, vai para o Red Bull. Lá você era titular incontestável, jogou em mais de uma posição lá também. E aqui você encontra o elenco desde que você saiu, bicampeão da Libertadores, outros campeonatos também. Como é que está sendo para você, na sua cabeça, essa disputa com Dudu, Veiga, esses nomes já consolidados no clube? Qual que é a grande diferença para você no seu trabalho no dia a dia, pensando na competição que você tem interna agora para poder jogar? Obrigado. Boa tarde. Isso aí, lá no Red Bull Bragantino, onde eu cheguei buscando meu espaço, trabalhando e conquistei, né? Tanto que já no final, antes de eu sair, já estava com a camisa 10 e eu fiquei gratificante, falei com o presidente lá, muito obrigado por isso. E a partir do momento que eu vim para cá, do interesse do Palmeiras aqui, eu sabia da competitividade, de estar no maior time do Brasil, né? Da América do Sul, não vai ser fácil para ninguém. Então é isso aí, acho que vim com tranquilidade, fazendo o meu melhor como eu fiz no Red Bull Bragantino. Claro, o nível de competitividade é absurda, ainda mais tratando de Dudu, de Rafael Veiga, de Rony, onde os caras estão em outro patamar. Então é isso aí, eu acho que trabalho com cautela, respeitando o espaço de todo mundo, mas o segredo é trabalhar para conquistar o nosso espaço aqui. Richard, primeiro para o Richard, depois para o Arthur. Richard, eu estava pesquisando um pouco sobre você e vi que você começou a carreira no futsal, né? Você sonhava em ser jogador de futsal ou de futebol de campo, né? Quando você chegou no Brasil, o seu objetivo era fazer carreira no futsal ou no futebol, ou foi aqui no Brasil que você descobriu realmente que o seu talvez maior talento seria no futebol? E para o Arthur,
Queria saber se ele pode jogar junto com o Veiga, né? A gente teve no ano passado e nos últimos anos Scarpa e Veiga no protagonismo no Palmeiras. O Scarpa saiu e o Veiga ficou teoricamente sozinho ali no meio-campo. Você pensa em jogar junto com o Veiga? Dá para vocês dividirem essa função, dividindo as funções no meio-campo? Boa tarde. O meu sonho da minha família sempre foi ser um jogador de futebol de campo. Independente do que aconteceu no meu país, eu não tive muita oportunidade, então eu fui para o futsal, onde sou muito grato, né? Onde fiz quase toda a minha carreira. Eu vim para cá, para o Brasil, com um campeonato de futsal, mas quando eu vim para o futebol, eu vim mentalizado que ia ficar no futebol. Então, eu realizei meu sonho da minha família e o meu, e agora estou só continuando ele e que... Não sei, não quero voltar mais pro futsal, só quero ficar no futebol, que sempre foi meu sonho. E é isso que eu estou fazendo. Como eu falei, o nível de competitividade é enorme. No Red Bull Bragantino, cheguei a jogar como 10 realmente ali no meio. Já joguei pela esquerda, de ponta na direita. Já quase centroavante também ali. Então, acho que eu vim para cá, acho que para fazer o meu trabalho, não importa onde, eu vou me dedicar, vou perguntar, ver vídeos onde eu posso melhorar, que sempre tem um ponto a melhorar. Mas, como tu falou, o Scarpa estava aqui, fez um ótimo trabalho, fez a sua história aí, jogando mais meia ali, né, com o Veiga. Isso aí, acho que seria uma honra, né, jogar ao lado do Veiga ali, do Dudu ali, não importa onde, mas tomara que eu esteja no bolo aí. A pergunta para os dois sobre o Campeonato Brasileiro que começa amanhã. O Palmeiras vai defender o título. Você apareceu muito bem no Campeonato Brasileiro. Em 2021 ganhou até a bola de prata, né? E nesses 3 anos é o jogador com mais participação em gols no futebol brasileiro. Como é que você imagina agora jogando esse campeonato que é tão difícil, competitivo, pelo Palmeiras, que é o atual campeão? O que vai mudar e com essa responsabilidade de ser o jogador que mais participou em gols no futebol brasileiro nesses últimos 3 anos? E para o Richard, como é que é jogar um Brasileirão aí com o Palmeiras defendendo o título? Boa tarde. Bastante feliz. Acho que é um fruto de um trabalho muito forte, muito concentrado, muito consistente, né? Como tu falou aí, eu venho de bons números e espero repetir, até melhorar, com certeza melhorar, né? Aqui no Palmeiras a gente sabe que o nível de competitividade com as outras equipes vai ser mais alto ainda, né? Como eu venho falando, que agora o Campeonato Brasileiro tá muito forte ainda mais esses que subiram, então o nível de competitividade vai ser mais alto ainda. Então, acho que não pode fugir do trabalho sério, do trabalho árduo, do trabalho centralizado ali, do foco, né? Como sempre o Abel fala, isso aí, olhando para frente, sempre focado para a gente fazer um bom trabalho. E, consequentemente, o individual vai aparecer, né? Acho que se trabalhando em equipe, fazendo as coisas tudo certo, o individual sempre aparece. E é isso que eu vou continuar fazendo, trabalhando, centrado, para que as coisas aconteçam aí. Boa tarde. Não, eu fico feliz de disputar um brasileiro pelo Palmeiras. É uma competição tão importante como é a Copa do Brasil e a Libertadores, né? E como o Arthur falou, é um brasileiro agora muito difícil, né? Diferente dos outros. Acho que os times que subiram e os times que ficaram estão fazendo umas contratações que os times estão sendo bastante fortes. Então, como o treinador fala para nós, dá no nosso melhor, que o resto vai vir consequentemente. Richard e Arthur, boa tarde. Parabéns aí por estarem no Palmeiras, assinando o contrato, tudo certo. Eu queria perguntar para o Richard sobre a sua passagem pelo Flamengo. Você já teve uma passagem pelo Flamengo e se isso te ajuda a sentir menos pressão chegando agora num clube igualmente grande. E para o Arthur, depois da sua saída, o Pedro Caixinha, né, o seu ex-técnico, falou sobre um contato anterior que o Palmeiras teve, que isso de alguma forma poderia ter bagunçado a sua cabeça, às vésperas de um jogo decisivo. E eu queria te perguntar justamente a respeito disso, se de fato houve esse contato, o Abel Ferreira conversou com você, como que aconteceu e como isso pode ou não ter te afetado num jogo decisivo para o Red Bull. Bom, boa tarde. Eu sou muito grato ao clube que eu cheguei aqui no Brasil. Sempre vou agradecer eles por ter me dado a oportunidade de realizar meu sonho, né?
Mas eu acho que agora estou num clube que eu tenho que defender no máximo e sempre que entrar em campo vou defender esse clube. Boa tarde. Eu acompanhei essa entrevista dele. E não tive nenhum contato com ninguém aqui diretamente. Acho que deixei bem claro, a partir que eu estava vestindo a camisa do Red Bull Bragantino, meu foco estava total, ainda mais numa semifinal de um Campeonato Paulista onde a gente podia estar disputando, né, contra o Palmeiras. Então, acho que meu foco estava lá, claro. A gente sabe de circunstâncias de tudo, de jogo, e eu admito, até falo que eu não estava no meu 100%, né? Dava para dar mais, tá mais ligado, mas faz parte. Acho que fica de lição para mim, para minha carreira aí também. Sobre o Pedro Caixinha, um cara extraordinário, mano, um cara muito ser humano, me ajudou demais, me aconselhou, me deu total apoio, inclusive, de tomar essa decisão. Quando eu cheguei lá, como eu te falei, tive proposta do Catar e ele conversou comigo, deixou bem à vontade. E acho que é basicamente isso. Agora é um novo ciclo. É importante estar com cabeça boa, cabeça totalmente aqui para fazer um bom trabalho. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Richard. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Richard, dentro da tua história no futebol tem um capítulo muito dolorido, que foi a sua lesão no joelho. Uma cirurgia, eu vi até a postagem que você fez na época, escrevendo com um nó na garganta, nunca imaginou que aquilo poderia acontecer com você. E você estava tentando buscar o seu espaço, depois de não conseguir no Brasil, no México. O que passou na tua cabeça no momento em que você sofre uma lesão tão dura no joelho naquele momento? Se você em algum momento achou que talvez ia encerrar a sua passagem no futebol por conta da gravidade da lesão. E Arthur, em cima de toda a tua experiência, que já envolve um pouco de Palmeiras, Bahia, Red Bull Bragantino, agora voltando. Qual é o contexto que um jogador consegue tirar do Red Bull Bragantino para evoluir em termos mentais e psicológicos? Porque o que muito se fala é que tem dois lados por lá. O lado em que a pressão é muito pequena e você consegue arriscar e errar mais para se desenvolver, mas também o lado de que você não consegue ter uma grande meta, um grande objetivo, porque não tem, de fato, uma torcida, uma massa por trás que te envolva psicologicamente. Queria que você trouxesse esses dois lados da tua carreira. Boa tarde, Rodrigo. Acho que qualquer jogador e deportista não quer passar por uma lesão, né? Nesse momento foi a pior dor da minha vida, mas como eu falei agora, eu sou muito religioso e sempre tive minha família perto. Nunca pensei em desistir de futebol, porque estava bem jovem também. Mas com certeza foi uma dor que abalou muito minha família, que foi bem forte para nós. Como você falou, eu fui buscar um espaço fora do Brasil, onde não consegui por causa da minha lesão, mas voltei para cá, para o Brasil, para você ver, né? Os tempos de Deus, as coisas de Deus, não deu certo lá, mas tô aqui e agora vai dar certo, se Deus quiser. Boa tarde. Tu tocou um ponto bem sobre o lado psicológico, onde nós, atletas esportivos, a gente tem que estar tudo na mesma sintonia. E é isso, acho que o lado realmente da pressão no Red Bull Bragantino era bem menos, onde se tratava de um clube novo, de um projeto novo, onde que a chance de arriscar e realmente, né, de você testar até pelo projeto que é de contratar jogadores novos, né, que consequentemente, quanto mais novo, mais erro pode cometer, isso é óbvio. E eu me via bem jovem quando eu fui para lá e eu me via que eu podia arriscar, podia fazer o que eu trabalhava, então podia finalizar mais a tomada de decisão. Então, como tu falou, no Red Bull a gente não dava para fazer mais isso. Aí a gente já muda o contexto, onde a gente trata do maior clube da América Latina aqui, onde a pressão é enorme. Você tem que estar com um nível de concentração em alto nível. Para jogar no Palmeiras, você tem que ser um jogador de alto nível, não só
tecnicamente, taticamente, mas psicologicamente, né? Então tudo tem que estar alinhado. Então essa parte de pressão você tem que estar alinhado também. Sempre ressalto que falo sempre, quando eu tenho oportunidade nas minhas entrevistas, sobre questão psicológica de um profissional da saúde, que até vale ressaltar também, minha irmã é psicóloga, e sempre teve esse apoio aqui, né? Teve um apoio no Red Bull Bragantino, sempre busquei esse apoio também das tomadas de decisão e da ansiedade, né? Acho que é esse nome importante, de pressão e da tomada de decisão, dessa ansiedade. Então, a gente já vem aqui, por exemplo, no Palmeiras, já tem um excelente profissional, e eu já tive o primeiro contato com ela e quero manter esse contato de proximidade com ela para me ajudar mais ainda a ser um jogador de elite, onde o Palmeiras merece ter. Arthur, Richard, boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Vou começar com o Richard. Há alguns dias, semanas, o técnico Abel Ferreira falou sobre reforços e que ele gostaria de jogadores que chegassem para resolver. Eu queria que você falasse sobre se existe uma pressão, no seu caso, Richard, para dar uma resposta rápida já dentro de campo, e desse papo com o Abel Ferreira. Para o Arthur, existe uma referência hoje no time do Palmeiras como o Rony, que chegou como um jogador que atuava pelos lados do campo, mas que acabou se tornando até centroavante. Tanto é que já tem gols de cabeça nessa temporada, sendo um jogador mais baixo. Você falou sobre a jogar como meio-campista, como ponta, já conversou também ou pensa em ser uma opção como centroavante? Obrigado. Boa tarde, Bruno. Eu acho que eu venho aqui sem pressão pelo técnico. A pressão vem em você estar em esse clube tão gigante, né? Eu venho aqui fazer o meu trabalho, como eu falei, dar o meu melhor, que é o que o treinador fala todos os dias para o time. Dê seu melhor, que o demais vai vir consequentemente. Então eu venho aqui para dar o meu melhor, do que eu posso fazer, do que eu puder fazer para ajudar o clube a conseguir mais títulos. Boa tarde. Pergunta que eu dei risada, claro. Tamanhozinho aqui, 1,65 m, centroavante ali, acho que só bola no chão, bola aérea esquece. Mas como eu te falei, o que importa eu quero estar ajudando, não importa onde. O Abel é um profissional onde você acha que é o seu melhor aqui, quando você vai ver, você tá de zagueiro, meu. Então tem que... Mas é isso aí, acho que, não importa onde for, acho que eu quero fazer o meu melhor. Quero sempre estar de 100%, 110%, como ele costuma falar. E é isso aí, acho que, quem sabe, centroavante ali, do lado do Rony. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigado a todo mundo.